O ministro Barroso retirou a revisão da vida toda do julgamento presencial no plenário físico e marcou a nova data para o julgamento virtual, de 6 a 13 de junho. Essa mudança é mais do que uma troca de formato. Ela pode alterar profundamente o rumo do processo. Na prática, isso significa que os votos dos ministros serão apresentados por escrito e publicados no sistema, sem a presença de câmeras, debates ou justificativas verbais. O risco é claro. Sem exposição pública, aumenta a chance de decisões menos transparentes e mais desfavoráveis aos aposentados. Se você chegou até aqui, comente "Quero transparência" para sabermos que você se importa com seus direitos e está acompanhando tudo até o fim. A revisão da vida toda foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2022, com maioria dos votos a favor dos aposentados. Na época, o julgamento foi transmitido ao vivo no plenário físico, com ampla repercussão. Desde então, no entanto, o governo federal começou a pressionar pela reversão da decisão. Argumenta que os impactos financeiros seriam altos demais. Isso gerou uma série de recursos, chamados de embargos de declaração, que ainda estão pendentes. A grande preocupação agora é o uso do plenário virtual em um momento tão decisivo. Nesse modelo, não há debate entre os ministros. Eles apenas registram seus votos no sistema, sem precisar justificar oralmente suas posições. Isso pode dificultar a responsabilização política dos ministros por suas decisões. Se um voto mudar de posição, o público pode nem perceber. E essa ausência de transparência é tudo o que os aposentados temem neste momento. Além disso, o julgamento no plenário físico já havia sido marcado, com data, local e estrutura definidos. Era o momento em que os ministros precisariam justificar suas decisões diante das câmeras. A mudança para o ambiente virtual elimina esse constrangimento. O detalhe mais grave é que só foi possível transferir o julgamento para o plenário virtual porque o ministro Alexandre de Moraes retirou o pedido de destaque. Ele era o responsável por levar o caso para o julgamento presencial e tinha esse poder. Com a retirada do destaque, abriu-se caminho para o julgamento silencioso. Essa atitude surpreendeu porque foi o próprio Moraes quem defendeu os aposentados com veemência durante o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, as chamadas ADIs. As ADIs questionavam a constitucionalidade da revisão. E no julgamento delas, Moraes usou mais de 1 hora para sustentar que os aposentados tinham razão. Agora, ao recuar, ele sinaliza uma possível mudança de postura, ou, no mínimo, deixa margem para isso. Outro ponto importante é o momento em que tudo isso está acontecendo. Barroso está prestes a deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal. E, antes disso, quer encerrar temas importantes. Isso levanta suspeitas sobre uma pressa estratégica. Uma dúvida que paira no ar é: por que essa urgência agora, se o julgamento foi adiado por mais de 1 ano desde a decisão favorável aos aposentados? Por que não houve essa agilidade quando o cenário era favorável à categoria? Alguns analistas jurídicos interpretam essa mudança como uma tentativa de enterrar a revisão da vida toda sem grande repercussão pública. Evitar o julgamento em frente às câmeras reduziria o impacto de uma eventual reversão da decisão anterior. Outros acreditam que pode ocorrer uma modulação de efeitos. Isso significa manter a revisão apenas para quem já ganhou o processo antes de julho de 2023, mas impedir novos beneficiários. Seria uma forma de preservar parte do direito sem abrir margem para novos pedidos. Esse tipo de modulação já aconteceu em outros julgamentos. Serve como um meio-termo quando o STF quer evitar um impacto financeiro elevado sem anular totalmente os direitos reconhecidos anteriormente. Mas, mesmo essa alternativa, precisa ser debatida de forma clara e pública. Quando se esconde esse tipo de decisão atrás de um sistema virtual e sem câmeras, a legitimidade do julgamento é colocada em dúvida. Os aposentados que já tinham passagens compradas
para acompanhar o julgamento presencial se sentiram frustrados com a mudança. Muitos estavam se organizando para acompanhar o voto dos ministros pessoalmente em Brasília. E mais, a Defensoria Pública da União já havia tentado participar do processo 3 vezes e teve os pedidos negados. Isso mostra que, mesmo os representantes legais dos mais vulneráveis estão sendo afastados dessa discussão. A decisão sobre a revisão da vida toda é uma das mais relevantes da história recente do sistema previdenciário. Envolve mais de 120 mil processos judiciais e bilhões de reais em atrasados e aumentos de benefício. Não se trata apenas de dinheiro. O que está em jogo é o reconhecimento de contribuições feitas antes de 1994, que o INSS ignorava no cálculo da aposentadoria. Essa exclusão prejudicou severamente quem teve bons salários naquele período. Por isso, a revisão foi aprovada com base no princípio da isonomia, tratar iguais de forma igual. Se alguém contribuiu mais, deve receber mais. E foi isso que o Supremo decidiu em 2022. Agora, ao reabrir o julgamento sem justificativa clara, o STF corre o risco de anular um direito consolidado, com base em argumentos financeiros e não jurídicos. E isso seria um enorme retrocesso na proteção social dos aposentados. A ausência de transparência nesse momento é o que mais preocupa. Julgamentos relevantes devem ser públicos, debatidos e acompanhados pela sociedade. Isso garante confiança nas instituições e segurança jurídica para todos. Além disso, a jurisprudência do STF tem impacto direto na vida de milhões de brasileiros. Se a revisão da vida toda for derrubada, o recado é claro. Decisões do Supremo não são mais definitivas e podem ser revertidas por pressão política. Se isso acontecer, muitos aposentados perderão a chance de recuperar o que lhes é devido. Aqueles que ainda aguardavam o trânsito em julgado do processo terão que aceitar um valor menor, mesmo tendo contribuído com mais. Outros que ainda nem haviam ingressado com ação judicial terão sua chance extinta. E tudo isso poderá acontecer sem um único debate público, se o plenário virtual for mesmo utilizado para selar o destino da revisão. É claro que ainda há espaço para reversão. A sociedade civil, os advogados e as entidades de classe ainda podem se mobilizar para pressionar o STF por mais transparência. Mas o tempo é curto. O julgamento já está marcado para os primeiros dias de junho. O mais preocupante é que essa movimentação pode virar padrão. Se der certo, o Supremo pode adotar a mesma estratégia em outros temas polêmicos. Retira do plenário físico, evita a exposição pública e julga em silêncio. Essa prática enfraquece a democracia e compromete a confiança do cidadão no sistema de justiça. Afinal, se os próprios ministros evitam declarar seus votos em voz alta, o que resta à população, senão a desconfiança? Diante de tudo isso, é fundamental que cada aposentado, advogado, jornalista ou cidadão que acompanha esse caso continue atento. O que acontecer entre os dias 6 e 13 de junho pode definir o futuro de milhares de aposentadorias. E mesmo que a decisão final seja desfavorável, o debate precisa continuar. O Congresso Nacional pode legislar sobre o tema e garantir o direito à revisão por meio de uma nova lei. Mas isso exige pressão social, organização e persistência. A luta pela revisão da vida toda é uma luta por justiça, por respeito às contribuições de uma vida inteira de trabalho. E, acima de tudo, por um sistema previdenciário mais justo, transparente e confiável. Enquanto houver possibilidade de mudança, a mobilização precisa continuar. Seja nos tribunais, seja no Congresso, seja nas ruas ou nas redes sociais, o direito dos aposentados deve ser defendido com firmeza, clareza e coragem. O que está em jogo vai muito além de um cálculo matemático. É a dignidade de quem trabalhou, contribuiu e agora precisa da aposentadoria para viver com segurança e respeito.
E o que será decidido nos próximos dias não afetará apenas quem está hoje na fila da revisão. Vai impactar toda uma geração de futuros aposentados que, ao ver essa decisão, saberá se vale a pena ou não confiar no sistema.